Oi, gente! Aqui é a Giovana, eu sou do Cabeceira e eu tô aqui pra gente começar mais um vídeo. Provavelmente você já viu o título aqui, né? Então não tem como fazer muito suspense. Mas hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo de primeiras impressões. Talvez seja o primeiro vídeo aqui no canal de primeiras impressões. E eu já conto pra vocês por que eu decidi fazer esse tipo de vídeo. Tava aqui compartilhando por trás das câmeras com a minha querida produtora e editora Lívia. Que, gente, eu estava numa ressaca literária terrível há, meses. Inclusive, se eu não estou enganada e creio que não estou, nós temos um vídeo sobre uma lista de livros pra você ser curado, assim, da sua ressaca literária. Se eu não me engano, foi com o Rony e com a Lívia Barfaldi. E eu lembro que o negócio tava tão feio, assim, na minha vida literária, que eu falei, gente, vou procurar vídeos sobre ressaca literária pra saber o que eu posso fazer, sabe? Receitinhas de como vencer a ressaca literária. E aí eu tava assistindo o nosso vídeo do canal, né? Então eu também sou consumidora dos conteúdos do nosso canal. E, enfim, depois dá uma olhadinha, não sei se vai ficar disponível os cards aqui. Enfim, gente, eu lembro que o meu último livro foi um livro do Machado, assim, que mexeu muito comigo. Eu fiquei agarrada naquele livro por muitos meses, assim, eu sou uma entusiasta de Machado, sou apaixonada por ele, porque ele escreve, é um dos meus autores favoritos. E aí, sabe que você tem uma experiência, assim, muito profunda com um livro ou com um autor, e parece que depois nada mais tem muita graça, sabe? Você não consegue mais ler com aquele entusiasmo, ou, você começa vários livros e aí você não termina nenhum. E eu tava nessa vibe, assim, comecei vários livros esse ano. Fiz resenhas aqui pro canal também, né? Os resenha e fala. Mas, assim, tava naquela, ai, nossa, vou ler, assim, porque tem que ler. E, enfim, não tava com aquele ânimo e os livros meio que demoravam muito pra ler. E também tem um outro ponto, né? Eu ainda tô no meu último ano de faculdade, quer dizer, ainda ou já, não sei exatamente. Mas vou me formar agora no fim do ano e a minha rotina tava extremamente atarefada, assim, corrida por conta das coisas da faculdade, também tô trabalhando. Então eu também não tinha muito tempo pra me dedicar à leitura como eu gosto, e aí juntou com essa questão da ressaca literária. E eu queria trazer um outro ponto aqui, que olhando pra mim, fazendo uma análise, assim, da minha vida literária nesses últimos 6 meses, né, é que eu acho que eu tava consumindo muita tela, assim, sabe? Então, o combo de estar muito cansada, de estar numa ressaca literária, e todos os breves momentos e pausas do dia que eu tinha, eu recorria, rede social, sabe? WhatsApp, ou pra responder alguma coisa, de trabalho ou não. E no Instagram mesmo, sabe? Rolando feed, vendo um monte de reels e aí eu acho que o meu cérebro foi começando a ficar preguiçoso também, a minha capacidade atencional foi diminuindo. Então, eu desacostumei, basicamente, perdi muito ritmo de leitura. Toda vez que eu ia pegar pra ler, eu já me distraía com notificação, ou eu começava a ler um pouquinho e aí eu já ficava ai, que saco, nossa, eu tô muito cansada. Sabe aquele cansaço mental? Parece que você não quer se esforçar mentalmente pra ler um livro, então é mais fácil mexer no celular. Enfim, gente, tô aqui pra dizer que tive uma crise literária e tá tudo bem. Se você se identifica comigo, inclusive, deixa aqui nos comentários, né? Olha, estou passando por uma crise literária. Tava falando até aqui pra Lil que eu falei, gente, acho que eu vou ter que aposentar do Cabeceira, porque simplesmente acho que a minha carreira literária chegou ao fim. Mas eis que surgiu uma luz no fim do túnel. E essa luz tem nome e sobrenome. Essa luz se chama José Saramago. Eu entrei de férias, hoje é terça-feira, e eu entrei de férias em tese da faculdade na sexta. Só que ontem eu tive que passar a tarde inteira na faculdade, atendi, ainda tô trabalhando, né? Mas o fato é que eu falei assim, a partir de segunda-feira eu preciso ler. Eu preciso vencer essa ressaca literária que tá agarrada em mim. Eu preciso deixar de ser preguiçosa, consumir menos tela, porque não dá pra ficar de férias só mexendo no celular ou assistindo TV. Eu preciso desenvolver melhor, voltar a desenvolver a minha capacidade de paciência e de concentração. E eu falei, vou ler um livro e é isso. E esse livro aqui, que provavelmente você já viu no título desse vídeo, é um livro, né, o Ensaio sobre a Cegueira, que já tava na minha lista há muito tempo. E, inclusive, eu comprei ele foi o Book Friday que teve a última promoção? E tava muito barato. Eu acho que eu devo ter pagado, sei lá, R$20 nesse livro. E aí eu vi a promoção e falei, é agora que eu vou ler Saramago pela primeira vez. Nunca tinha lido nada de Saramago. Só que aí começam aqueles comentários, né, das pessoas com quem eu conversei, né? Não sei exatamente se é uma opinião
consensual entre os leitores. Mas, nossa, nunca li Saramago, a escrita dele é muito difícil, é o famoso autor que não usa pontuação direito, então tem toda aquela... Por ser português, né? Português. Sim, o português de Portugal, tem essa questão também do português de Portugal, do vocabulário, né? E aí era aquela coisa de tipo assim, ai meu Deus, né? O que existe por trás de José Saramago? E aí eu acho que isso, querendo ou não, fazia com que eu evitasse também entrar em contato com as produções desse autor. Até que segunda-feira eu decidi dar uma pausa nisso e falar, não, agora eu venço isso. Resumo da história toda. Em 2 dias eu li praticamente 80 páginas, assim, li hoje bastante pela manhã, li ontem à tarde nos momentos que eu tive livres, assim, como eu falei, não tô completamente de férias. Mas o negócio é, gente, eu estou simplesmente apaixonada pelo livro. Então esse vídeo aqui não vai ser um vídeo de resenha, essa vai ser a parte 1. Parte 2 vai ser uma resenha. Mas esse é um vídeo basicamente das minhas primeiras impressões. Então vamos lá. O livro já começa, tipo, com um grande acontecimento, que é uma pessoa ficou cega do nada. Essa é a premissa, assim, do livro. A primeira página já é isso, então não é um spoiler. E aí, o tempo todo, vão acontecendo coisas no livro que vão te deixando muito curioso pra saber o desenrolar daquela história. Os personagens todos não têm nomes, e aí começa a surgir vários personagens diferentes, então você corre o risco de ficar levemente perdido quanto a isso. E eu, inclusive, tenho problemas com personagens por uma questão de memória. Mas, especificamente nesse livro, isso não foi uma coisa que me incomodou ou prejudicou a minha apreensão ao conteúdo do livro, né? A história em si. Enfim, em relação à pontuação. Esse livro tem muitas falas, assim, né? Que a gente entende que são falas porque, como eu falei, existem muitos personagens envolvidos e vai chegando mais gente, assim, na história, digamos assim. Em alguns momentos, especificamente, como de fato não existe uma sinalização em termos de pontuação que aquilo é uma fala, fica um pouco confuso e às vezes você tem que voltar um pouquinho. Tipo, peraí, isso não é o pensamento da pessoa, isso não é uma descrição, é uma fala de alguém. Pera, de quem que é essa fala? Tiveram algumas vezes pontuais em que isso me aconteceu e eu tive que dar uma voltada, mas nada que prejudicasse o fluxo da leitura e nem a compreensão do texto. Então esse é um ponto. De resto, em relação à pontuação, eu particularmente gostei muito desse estilo, que é muito diferente, né? Acho que de tudo que eu já li, é uma escrita realmente muito característica do Saramago, né? Porque, pra mim, fez com que a leitura ficasse bastante fluida, assim. Então, como não existem aquelas pausas, assim, o tempo todo, e mudanças muito bruscas de assunto, cortes pra, né, tipo, mudar o foco da história, isso fez com que a leitura ficasse muito agradável, assim, pra mim, né? Os capítulos, assim, não existe uma grande sinalização de que um capítulo acabou e outro, mas dá pra perceber que existem capítulos, e os capítulos são relativamente longos. O livro tem a minha versão, que é da Companhia de Letras, das Letras. Tem 310 páginas, só que como o livro não tem, tipo, travessão, né, essa questão do recuo dos parágrafos, por exemplo, é um livro que é bastante denso e se torna um livro bastante longo, porque uma coisa é você ter um livro de 300 páginas que tá cheio de falas e travessões e parágrafos, e outra coisa é você ter um livro de 310 páginas como é o do Saramago, que tá tudo, tipo, junto num cluster, num bloco só. Num blocão só de escrita. E esse é o Saramago. Então, a princípio, pode ser uma coisa que assusta, porque você bate o olho na página e a sua visão já não consegue discriminar parágrafos e pausas na escrita mesmo. As únicas pausas de leitura, digamos assim, que você tem são os capítulos. Em relação à história, a história, de fato, prende muito a sua atenção, pelo que eu tava falando pra vocês. Até agora, eu devo ter lido, tipo, 1/4, assim, do livro, uns 25%. Até agora, não teve nenhum momento que eu achei que o livro tava ficando enfadonho ou tava ficando repetitivo, né? Justamente porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e as coisas acontecem meio rápido, assim, sabe? Não rápido ruim, mas não é um livro monótono em termos de acontecimento. Essas são, mais uma vez, as minhas primeiras impressões do livro. Porque pode ser que nos outros 75%, né, do livro que eu ainda não li, esse ritmo de leitura mude, pode ser que a história meio que deu uma estabilizada, porque todos os personagens já entraram, pode ser que o final seja previsível. Até agora, eu não achei o livro nada previsível. E o livro, ele te faz refletir muito sobre algumas coisas, tipo, por que isso tá acontecendo? Por que será que é isso? Abre muitas janelas imaginativas, assim, isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito, quando o autor, ele vai deixando pistas sem deixar tudo pronto pro leitor, porque isso faz com que a gente pense sobre a história, né? E para além do que realmente tá acontecendo no livro em termos concretos em relação à história, esse livro, o conteúdo dele, abre também muita margem
para reflexões metafóricas, né, em relação ao conteúdo que está sendo apresentado pelo livro. Então, todos esses motivos que eu descrevi até aqui realmente me fizeram ficar apaixonada pelo livro, pelo autor, pela história. E eu realmente tô muito, muito ansiosa, assim mesmo, pra terminar, sabe? Como eu falei, né, que há muito tempo eu não ficava. Então, essa é a parte 1. Já eu vou terminar provavelmente esse livro daqui a uns 5 dias, assim. Vou fazer a parte 2 desse vídeo com a resenha de fato, pra falar se todas essas impressões que eu tive agora se mantiveram ou não com a finalização do livro. E é isso, gente. Então, se você, assim como eu, tava com essa coisa de ai, será que eu leio? Será que eu não leio? Ai, meu Deus, mas será que é difícil? Será que não é difícil? Gente, não é difícil. Pelo contrário, é uma coisa extremamente fluida, gostosa de ler, que te prende, te faz pensar, faz com que você queira saber mais detalhes da história. Com isso, eu diria pra você, eu realmente acho que a partir das minhas primeiras impressões, Saramago é digno da minha cabeceira. Bom, e agora nos resta esperar a parte 2 desse vídeo com a resenha do livro pra saber se realmente esse livro vai se manter na nossa cabeceira. Tchau!